Você já deve ter ouvido a seguinte expressão: o rato roeu a roupa do rei de Roma. O que talvez você não saiba é que o primeiro rei de Roma teve a cabeça roída não por ratos, mas por senadores. É, isso aí mesmo. Eu sou Pedro Júnior, sou estudante de História, morando na Itália há mais de 20 anos. E no Historizando a Itália de hoje nós vamos entrar nos bastidores do poder do primeiro rei de Roma, Rômulo. Vem comigo, porque a história da Itália começa aqui. Storizzando Italia, canto forte, terra e mare, la mia sorte. Nós estamos em 753 a.C. No mundo grego, Homero compunha seus poemas eternos, a Ilíada e Odisseia, que falam da guerra de Troia e seus heróis. Nas planícies da Grécia aconteciam os primeiros Jogos Olímpicos. Enquanto isso, na Península Itálica, nas margens do rio Tibre, um homem se esforçava grandemente para organizar uma pequena cidade destinada a mudar o mundo: Roma. Se você não viu o vídeo sobre a fundação de Roma, quero convidar você a ver aqui no canal. Hoje nós vamos nos concentrar especificamente no governo do primeiro rei de Roma, Rômulo. Recém-proclamado rei, Rômulo logo percebeu que tinha um grande problema na sua cidade. Poucos habitantes, faltava gente para morar. Não tinha homens suficientes nem para organizar um exército. E não tinha mulheres para garantir o futuro da cidade. Foi assim que Rômulo proclamou asilo, ou seja, refúgio, dando refúgio político a todas as pessoas que quisessem ali morar, independentemente do seu passado, da sua fama, da sua origem. Foi assim que começou a chegar gente de todo tipo: ladrões, refugiados, fugitivos, pessoas que foram banidas, pessoas que tinham problema com a justiça. Todo tipo de pessoa era bem-vinda a Roma, com uma só condição: submeter ao rei e proteger a cidade. Roma nasce então como essa cidade que dava uma segunda chance para todos. Você ouviu falar do sonho americano? Aqui era o sonho romano. Roma era aquela cidade onde todas as pessoas, independentemente do seu passado e da sua origem, teriam uma segunda oportunidade de começar. Foi assim que a cidade de Roma começou a crescer. Tito Livio, historiador, disse assim: foi assim que Roma se tornou um imã para marginalizados, um lugar onde os rejeitados ganhavam um novo nome e um novo destino. E isso vai se refletir não somente na cidade de Roma, mas no Império. O Império Romano foi esse grande guarda-chuva que conseguiu colocar embaixo dele pessoas de todas as raças, todas as línguas, cores, em um só corpo político. Algo único e extraordinário no mundo antigo. O grande problema é que essas pessoas que chegavam na cidade para morar eram, na sua maioria, homens. Sem mulheres, a cidade duraria no máximo uma geração, porque nenhuma civilização dura sem mães. Foi por isso que Rômulo decidiu fazer o seu primeiro ato verdadeiramente político. Mandou embaixadores em todas as cidades vizinhas, oferecendo aliança, casamentos mistos e integração. A resposta foi unânime e humilhante: não confiaremos nossas filhas a homens sem pátria
sem passado e de fama duvidosa. Para eles, Roma era só um refúgio de marginais armados. Rômulo não insistiu, não respondeu com violência, não declarou guerra. Parou, analisou e decidiu agir com malandragem, organizando um tipo de pegadinha, de armadilha que vai ficar conhecido na história como o sequestro das Sabinas. Anunciou que daria na cidade uma grande festa religiosa dedicada a Netuno, uma festa onde teria espetáculos, jogos, banquete, vinho, e convidou todas as cidades vizinhas. De modo especial, os sabinos, que eram conhecidos como um povo que tinha muitas mulheres. Imagina participar de uma festa onde todas as mulheres vão desaparecer misteriosamente. Todas as mulheres vão ser sequestradas. Foi isso que aconteceu. A festa começa, em um determinado momento da festa, quando todos estavam distraídos, Rômulo faz um sinal movendo a sua capa e os romanos desembanham as espadas e separam as mulheres dos homens. As famílias procuram reagir, mas é inútil. Todas foram submetidas, mulheres foram escondidas, sequestradas, e os homens, para poder salvar a própria vida, tiveram que fugir. Isso não foi somente um sequestro, foi uma declaração. Ali terminaria toda a amizade de Roma com as cidades vizinhas e toda a possibilidade de viver em paz. Os sabinos nunca aceitaram essa humilhação e, quando puderam, organizaram um grande exército sob o domínio do rei Tito Tácio, que, aproveitando a desvantagem romana em números e experiência, porque os romanos eram jovens, inexperientes, entraram em guerra com Roma e logo conseguiram entrar pelos portões da cidade, corrompendo uma sacerdotisa de nome Tarpeia, que era filha de um general romano, que abriu para o exército sabino os portões da cidade, fazendo que eles chegassem logo ao coração da cidade. E antes que a guerra iniciasse de fato e que as espadas fossem desembanhadas e os sangue escorressem pela cidade, entraram em ação, de um modo desesperado, as mulheres sabinas, esposas dos romanos, que nesse ponto da história haviam já constituído uma família com os romanos. Muitas delas estavam já grávidas. Imploraram para que a guerra cessasse, dizendo que não queriam se tornar nem viúvas de uma parte e nem órfãos da outra, e que naquela guerra não teria nenhum lucro. E naquele momento acontece algo inimaginável, acontece algo que foi único na história do mundo antigo. Rômulo, o rei romano, começa a reinar junto com o rei Sabino. Eles dividem o trono. Roma não é mais uma cidade somente romana, é uma cidade também sabina. Rômulo e Tito Tácio dividem o trono e a organização da cidade. Para selar esse tratado de paz, Rômulo casa com Ercília, uma mulher sabina que não era somente uma esposa, depois foi uma verdadeira conselheira no governo de Rômulo. Com a paz estabelecida, Rômulo pôde se dedicar finalmente àquilo que ele mais amava fazer, que é criar, fundar. Rômulo começa a fundar muitas coisas extraordinárias que vão influenciar toda a história do mundo antigo.
Por exemplo, Rômulo vai fundar o Senado Romano, que era formado por 100 homens, 100 patres, 100 patriarcas, que depois vai dar origem aos patrícios, que é aquela classe romana dos mais ricos, os mais nobres. Você já deve ter ouvido falar da expressão patricinho, patricinha, para se referir àquela jovem rica ou aquele jovem rico. Veio dessa expressão patrício, que é essa classe social mais rica em Roma. Rômulo vai formar o Senado através desses 100 homens, os patres, os patriarcas, os anciãos. Rômulo vai criar o calendário romano, que era formado por 10 meses e começava no mês de março, como uma dedicação a Marte, que ele acreditava ser o seu pai. Rômulo vai instituir o conceito de propriedade privada hereditária, posse de terra. As famílias poderiam ter terras, comprar terras, e seus filhos poderiam receber em herança, que era um direito que não era comum nas outras cidades da Península Itálica. Rômulo vai dividir todos os romanos em 3 tribos, que é Rames, Títias e Luceres. Rames seriam os latinos, de origem latina, Títias, o de origem sabina, e Luceres, provavelmente aqueles de origem etrusca. Mas a paz romana não dura para sempre. Agora, em um conflito contra os laurienses, Tito Tácio, o rei que governava junto com Rômulo, foi assassinado por vingança, deixando novamente Rômulo sozinho no trono. Tácio, que era já um amigo que ocupava emocionalmente o lugar do irmão que Rômulo não tinha mais, dava a Rômulo a possibilidade de governar tranquilamente, criar novas coisas, não era mais presente. Essa perda foi dura para Rômulo, deixando de novo solitário no governo. Se começa então um clima de grande tensão dentro do Senado. Temos um Senado que quer mais poder, que tirar o poder do rei e governar com mais poder, com mais autoridade. E começam então a conspirar contra Rômulo. O ápice dessa discussão, desse conflito, acontece em um templo chamado Vulcão, onde eles decidem realmente tirar a vida do rei e o matam, esquartejando o seu corpo, enterrando em vários pontos da cidade e devorando a sua cabeça, para que ele não voltasse mais. Existe uma outra teoria e lenda sobre a morte de Rômulo, menos macabra, menos terrificante, e diz que Rômulo estaria assentado no seu trono e depois de um temporal, uma tempestade muito forte, Rômulo desapareceu na presença de todos, se transformando em um deus. O que a gente sabe na realidade é que Rômulo viveu até os 54 anos e reinou 36 anos sobre Roma. O seu corpo nunca foi encontrado. Em 1899, um arqueólogo, Giacomo Boni, escavando na área do antigo Comitium, encontrou o que parece ser um memorial antiquíssimo. Uma plataforma de mármore com inscrição de maldição, algo como: maldito aquele que cruzar esse limite. Ali perto foi achado também um sarcófago vazio, que depois foi interpretado como um cenatófio, ou seja, um túmulo simbólico em memória de alguém cujo corpo nunca foi devolvido à terra. Os estudiosos acreditam que são todas obras em dedicação ao primeiro rei da monarquia dos 7 reis de Roma, Rômulo. Todas as teorias sobre a morte de Rômulo
levam a um só fator, de que o corpo de Rômulo, na verdade, nunca foi encontrado. Eu também particularmente acredito que os senadores não devoraram a cabeça de Rômulo. Pelo menos espero. Se você gostou desse vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal, porque assim como Rômulo precisava de mais pessoas para a cidade de Roma, eu preciso de mais inscritos para que esse canal se torne um império e possa chegar a outras pessoas que são apaixonadas pela história da Itália.